Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Álgebra Linear. Nós vamos continuar o conteúdo de bases. Então, na última exposição, nós mostramos que uma base de um espaço vetorial era um conjunto que é LI e que gera o espaço todo. Nós vamos procurar agora bases para alguns outros espaços que a gente não fez no exemplo anterior. Por exemplo, o conjunto dos polinômios. Quem é uma base para o conjunto de todos os polinômios? Não é apenas os polinômios de grau no máximo n, não. São um conjunto de todos os polinômios, que eu escrevi assim. P são todos os polinômios, ou seja, são os elementos da forma A0 mais A1x mais até um último que seria A índice n, x elevado a n, onde esse n aqui é um número que pertence aos naturais e os elementos A índice i são todos números reais. Esse conjunto é diferente dos polinômios de grau no máximo n, tá? Esse n aqui corre sobre o conjunto dos naturais. Então, o n podia ser 3, seria um polinômio de grau 3. Quando n for 1 bilhão, você vai ter um polinômio de grau 1 bilhão. E assim, é diferente daquele exemplo anterior, que são os polinômios de grau no máximo n. Não tem um n aqui variando, o n é fixo. Então, como os polinômios são escritos dessa forma, então é fácil ver quem é o conjunto gerador, que é exatamente todos os polinômios da forma 1x, x ao quadrado, x à terceira e assim sucessivamente. Esse conjunto aqui, ele gera todos os polinômios aqui do grau no máximo n. Como aqui são todos os polinômios, esse conjunto aqui é infinito, tá? Ele continua aqui, ele não vai parar em nenhum momento, não. São infinitos os elementos, todos dessa forma aqui, potências de x. Então, esse conjunto aqui gera, né? É óbvio, e esse conjunto também ele é LI. Aí você fala, professor, mas como é que gera? Porque eu estou dizendo que esse n aqui, ele pode ser qualquer número. Então, imagine que você pega um polinômio pzinho qualquer pertence a p. Como ele pertence a p, ele vai ter um certo grau, e a gente vai poder escrever esse polinômio como sendo p igual a a0 mais a1x até o último, que seria a índice m, x elevado a m. Um polinômio tem um grau. Então, para esse polinômio, ele é a combinação linear dos vetores dessa forma aqui, são que quem? 1x, x ao quadrado até x elevado a m. Então, realmente, esse conjunto aqui dos polinômios das potências de x é uma base para o conjunto de todos os polinômios. Interessante que, parecido com esse, e que a gente acaba se perdendo, porque as definições aqui são bem importantes, você tem que prestar atenção nas definições, esse conjunto aqui, o conjunto de todas as sequências infinitas, R infinito, que são todas as sequências que têm infinitos elementos, A1, A2, e assim sucessivamente. A índice n, e não acaba não, tá? São infinitos termos, com cada um desses termos aí, A índice i, pertencente aos reais. Bem, se a gente for pensar como antes, um conjunto que a gente poderia imaginar que gera esse espaço seriam, vou colocar assim para ficar mais fácil de explicar, seriam todos os vetores da forma 1, 0, 0, 0 na primeira coordenada e todas as demais iguais a 0. Depois o vetor 0, 1, 0, 0 para sempre aqui. Ou seja, são aqueles vetores que em uma coordenada é 1 e todas as demais são 0. Por exemplo, quem seria o próximo? 0 na primeira, 0 na segunda, 1 na terceira, 0 na quarta e agora 0 nas demais. Então, esses vetores eles são bem parecidos com aqueles vetores canônicos do Rn, né? A única diferença é que não acaba nunca. Então, vou chamar isso aqui de E1 barra, esse aqui de E2 barra, e assim sucessivamente. Aquele vetor que vai ter um número 1 na késima ordenada e 0 em todas as demais, vai ser um vetor que 0, 0. Na késima ordenada tem 1, depois 0, e para sempre, depois 0. Isso aqui eu chamar de EK barra.
Então, você fala, obviamente, pelo que eu estou vendo aqui, se eu multiplicar isso aqui por A1, vai dar A1 na primeira coordenada e 0 em todas as demais. Se eu multiplicar isso aqui por A2, vai dar A2 na segunda coordenada e 0 em todas as demais. Então, a gente é levado a acreditar que eu posso escrever o vetor A1, A2, A3, AN, e aqui não acaba nunca, como sendo exatamente da forma A1 vezes 1 barra, porque vai dar 1 na... Esse aqui tem 1 na primeira coordenada, vezes A1 vai dar A1 na primeira coordenada, e todas as demais, 0. Mais A2 vezes E2 barra, que vai dar A2 na segunda coordenada e 0 em todas as demais. Então, quando eu somar, por exemplo, esse com esse, vai dar exatamente esse comecinho aqui, A1, A2, e todos os demais 0. E assim sucessivamente. Só que aqui não acaba nunca, porque aqui você não vai não tem fim. Então você diz, pronto, resolvido. Ó. Esses vetores aqui, da forma A1, A2, A3, AN, que é esse aqui, ele é gerado, os vetores desse conjunto, que são sempre dessa forma, pelos elementos da forma E1 barra, E2 barra, E3 barra. Aqui intermediário ia ter um AK vezes EK barra, mas depois continua, porque não tem fim. Então pronto, esse conjunto aqui é óbvio que ele é LI, pelas mesmas coisas que a gente discutiu antes, né? Nos vetores do Rn. Então ele gera esse espaço todo aqui. Então essa aqui é uma base. Não por quê? Porque para gerar tem que ser uma combinação linear de uma quantidade finita de vetores. E aqui nós temos uma quantidade infinita de vetores. Ou seja, esse conjunto R infinito não é gerado por esses vetores aí, não. E1 barra, E2 barra, E3 barra, EK barra. Que é um conjunto infinito, mas ele não gera o R infinito. Por que ele não gera o R infinito? Porque quando a gente definiu o que é gerar, os vetores gerar um subespaço, ou um espaço todo, a quantidade de vetores envolvidos na combinação linear é sempre finita. E aqui eu tenho a quantidade infinita. Na realidade, quem esse espaço aí gera, que é um dos exemplos que nós fizemos em aula de exercício, e é um dos exercícios do livro, é exatamente o R infinito, com parênteses aqui no infinito. Relembrando, para quem não fez o exercício ou não participou da aula de dúvidas, esse R infinito ele é formado exatamente por todas as sequências desse formato, mas que tem apenas uma quantidade finita de termos não nulos. Ou seja, esse R infinito ele pode ser escrito assim. São todas as sequências da forma A1, A2, A índice N, e a partir desse índice N, todos os demais termos são 0. Não acaba nunca, tá? Onde esse número N pertence aos naturais e os AIs também pertencem aos reais, como no outro caso. Qual é a diferença desse espaço para o R infinito, para esse aqui? Aqui você tem infinitos números e eles podem ser 0 ou não. Nesse outro não, você também vai ter infinitos números, mas a partir de um certo índice, todos os demais são 0. Então essa aqui a ideia é muito parecida com o conjunto dos polinômios de grau, do conjunto de todos os polinômios. Até um certo índice você vai ter coeficientes não nulos, a partir daquele todos os demais são nulos. E essa prova que a gente fez aqui em cima, quando a gente estava tentando mostrar que gera, como uma hora vai acabar, então esses vetores, vai chegar até o A índice M aqui. A índice M é M barra. Então realmente esse R infinito, entre parênteses, é gerado por esses vetores. Vamos começar agora a ver algumas das propriedades para espaços vetoriais. Por exemplo, até agora no que a gente fez,
para o R3, as bases do R3, o exemplo que nós demos, tinha 3 vetores. Será que eu posso ter uma base do R3 com 4 vetores? Ou seja, será que eu posso ter 4 vetores no R3 que é LI e que gera? Vamos tentar ver esse exemplo, depois vamos generalizar, tá? Porque aqui é uma parte um pouco teórica. Vou fazer inicialmente esse exemplo para você entender o que está acontecendo. Então, exemplo. A uma base de R3 com 4 vetores, isso é uma pergunta, tá? Não é uma afirmação, não. Bem, para resolver esse problema, nós teremos então que ter um conjunto de vetores da forma W1, W2, W3, W4, que é LI e que gera R3, a gente está fazendo R3 aqui, e que gera R3. Nós vamos mostrar que na realidade isso não pode acontecer, porque quaisquer 4 vetores no R3 já vão ser linearmente dependentes. Então a resposta à pergunta aqui vai ser não. Vamos verificar isso? Primeiro, como eu quero demonstrar que esses vetores é LI ou LD, a forma natural que a gente está tentando fazer isso é escrever o vetor nulo como uma combinação linear desses 4 vetores. E se for LI, todos os escalares envolvidos nessa combinação linear tem que ser zero. Ou seja, eu tenho que pegar os 4 vetores e escrever o vetor nulo como uma combinação linear desses vetores. Então, x1 vezes w1 mais x2 vezes w2 mais x3 vezes w3 mais x4 vezes w4, dando o vetor nulo do R3, que é o 0, 0, 0. Vou escrever só assim, por enquanto, para a gente ganhar tempo. Então, se eles fossem ali, esses escalares x1, x2, x3, x4 teriam que ser 0. Se a gente conseguir encontrar soluções sem ser as soluções nula, é porque esses vetores são linearmente dependentes. Mas nós sabemos que no R3 nós temos base com 3 vetores. Né? Nós temos a base canônica, temos aquela outra base que a gente viu no vídeo anterior. Então eu posso escrever esse vetor W1 como uma combinação linear dos vetores dessa base. Então eu posso escrever esse W1, e agora eu vou fazer de uma maneira que fique mais fácil a gente entender. Vou colocar apenas essa parte que nos interessa. E vamos lá. Então, esse W1 não é a combinação linear dos vetores da base, do R3. Então, eu posso escrever essa primeira parcela como sendo x1, que multiplica W1. Mas W1 é gerado por vetores de uma base, tem 3 vetores. Então, eu posso ver esse W1 como sendo um alfa1, V1 mais alfa2, V2 mais alfa3, V3. Onde os vetores V1, V2 e V3 são vetores que pertencem a uma base do R3. Por exemplo, poderia ser aquela formada pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, que são os vetores canônicos. Agora, mais a segunda parcela, x2 vezes w2, pode ser escrito como sendo x2 vezes o vetor W2 também é uma combinação linear dos vetores da base, V1, V2 e V3. Então eu posso escrever esse W2 como sendo um beta1 V1 mais beta2 V2 mais beta3 V3. Analogamente para os outros duas parcelas. X3 vezes alfa beta gama 1 V1 mais gama 2 V2 mais gama 3 V3. E por fim, a última parcela, eu queria que coubesse tudo no papel, então vou escrever um pouco menor. X4 vezes W4, delta 1 V1 mais delta 2 V2 mais delta 3 V3. Isso aqui tudo dando o vetor nulo. Eu vou escrever assim por enquanto, tá? Para poder caber no papel, a gente ganhar um pouco de tempo. Mas sabe que esse vetor nulo aqui é o vetor nulo do R3, é 0, 0, 0. E agora,
Quando nós distribuímos aqui esse x por esses vetores, escalar x, nós vamos ter os termos que multiplicam V1, quais serão eles? Olha, você tem x1 V1 na primeira parcela. Cadê minha caneta? Você tem x1 V1 na primeira parcela, tem x2 V1 aqui nessa parte, também tem x3 V1 e x4 V1. Então, quando a gente somar isso tudo e colocar o V1 em evidência, vai ficar o número que multiplica V1 vai ser x1 alfa 1, x2 beta 1, x3 gama 1 e x4 delta 1. Quando eu somar tudo isso aqui e agrupar as parcelas em V1 e colocar em evidência, né, você vai ter uma expressão bem grande, mas para poder ganhar tempo é fácil observar que você vai ter, olha, x1 alfa 1 V1, x2 beta 1 V1 e x3 gama 1 V1 e x4 delta 1 V1. A gente pode colocar o V1 em evidência. Então, ao fazer isso, e eu vou fazer isso para todos os demais, tá? Aqui, quem vai ser o coeficiente do V2? Você vai ter o alfa 2 x1 vezes V2, x2 beta 2 V2, x3 gama 2 V2, x4. Então a gente vai colocar em evidência o V1. Então, colocando o V1 aqui em evidência, qual vai ser o coeficiente para multiplicar o V1? Tem x1 alfa 1, que eu vou escrever assim, alfa 1 x1, mais beta 1 x2 mais gama 1 x3 mais delta 1 x4 vezes o vetor V1. Mas, agora a mesma coisa para o vetor V2. Quem vai ser o coeficiente multiplicando o vetor V2? Como antes, já falei, vai dar alfa 2 x1 mais beta 2 x2 mais gama 2 x3 mais delta 2 x4 mais, continuando, vou colocar só essas partes aqui em cima que eu já expliquei, eu vou só colocar quem são esses valores. Aqui vai dar todos os termos alfa, beta, gama e delta só com 3, ó. No primeiro foi alfa 1, beta 1, gama 1, delta 1. No segundo, alfa 2, beta 2, gama 2, delta 2. Então, no terceiro vai ser alfa 3, beta 3, gama 3, x3, mais delta 3, x4, vezes V3. Pronto. Isso aqui tudo dando o vetor nulo, que agora eu vou escrever como sendo 0, 0, 0. E agora? Agora nós sabemos que os vetores V1, V2 e V3 são vetores linearmente independentes, são vetores que geram o R3, porque são vetores de uma base, e você está escrevendo um vetor nulo como uma combinação linear desses três vetores. Então, e como eles são linearmente dependentes, cada um desses coeficientes que multiplica eles tem que ser iguais a 0. Ou seja, os coeficientes que multiplicam V1, V2 e V3, todos eles têm que ser iguais a 0. Eu vou colocar na outra folha, porque não vai caber nessa aí. Então eu vou só repassar aqui para essa outra folha, tá? Então, quem são os coeficientes? Qual é o coeficiente de V1? Alfa 1 x1 mais beta 1 x2 mais gama 1 x3 mais delta 1 x4 igual a 0. Por quê? Porque os coeficientes dos vetores LIs dando a combinação linear, tendo como combinação linear o vetor nulo, os coeficientes têm que ser todos iguais a 0. Agora, para o V2, quem são os coeficientes do V2? Alfa 2 x1, beta 2 x2, gama 2 x3, mais delta 2 x4, também igual a 0. E por fim, na última, alfa 3 x1 mais
beta 3x2 mais gama 3x3 mais delta 3x4 igual a 0. Só lembrando que a gente já fez tanta coisa aqui, o que a gente quer mostrar é que os vetores W1, W2, W3 é LI ou LD, eu já falei que a gente quer mostrar que é LD, então a gente quer mostrar que esses escalares x1, x2, x3, x4 podem ser escolhidos de forma que eles não são todos nulos. E agora, depois de fazer essas contas todas, nós chegamos a um sistema linear. Bem, para esse sistema linear, nós queremos procurar soluções não nulas. Mas um sistema linear que tem, é uma coisa que você deve ter estudado lá no ensino médio, mas se não estudou a gente vai demonstrar daqui a pouco. Um sistema linear que tem mais incógnitas. Tem quantas incógnitas? 1, 2, 3, 4. E quantas equações? 3. Então, um sistema linear que tem mais incógnitas do que a equação, ele sempre possui e é um sistema linear homogêneo, que é 0, 0, 0, possui mais do que uma solução nula. Claro que tem uma solução. Se você escolher x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0, x4 igual a 0, o lado esquerdo aqui sempre vai dar 0. As incógnitas aqui são x1, x2, x3, x4. E, como eu falei antes, se você tiver um sistema linear que tem mais equações, que tem mais incógnitas, 1, 2, 3, 4, do que equações, esse sistema linear admite pelo menos mais uma solução sem ser a solução nula. Nós vamos demonstrar isso agora, tá? Então, vai existir x1, x2, x3, x4 elementos não nulos que satisfazem a solução. Então, como há mais incógnitas que equações, existe uma solução não nula. E como existe uma solução não nula, conclusão, os vetores W1, W2, W3 e W4, esse conjunto aqui, ele é linearmente dependente, né? Lembrando da definição de linearmente dependente, quando você consegue escrever o vetor nulo com uma combinação linear desses vetores e nem todos os escalares são zero, que foi o que a gente fez aqui, a gente escreveu o vetor nulo com uma combinação linear desses vetores e nem todos os escalares eram nulos, então é porque os vetores são linearmente dependentes.